Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 41. Que Deus seja mais uma vez engrandecido nesta manhã. É bom vê-los aqui. Sem a sua presença, nós não teríamos o culto. A principal e importante presença é do Senhor Jesus. Mas sem a sua presença, não haveria culto a Ele. E nós sabemos que Deus, Ele nem era Deus antes de ser criado os anjos. Para Ele ser Deus, Ele teve que criar os anjos e os anjos começarem a adorá-lo. Para Ele ser Deus para você, você precisa adorá-lo. Senão, Ele não é Deus para você. Se você o adora, então Ele se torna o teu Deus. Gênesis capítulo 41, que Deus abençoe ao pastor Osvaldo, também a sua esposa, que estão nos tratando muito bem. Que Deus abençoe ele, sua família, ricamente no nome de Jesus. Gênesis 41 diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Vamos mais na frente ler a partir do versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ainda vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, acharam? Naquele tempo passou Jesus pelas searas, e um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos orar ao Senhor, nosso Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio. Tua palavra confirma isto. Tua palavra declara isto. Nós não precisamos sentir, mas nós cremos em Tua palavra. E ela já diz que se nós nos reuníssemos apenas 3 em Teu nome, o Senhor já estaria ali. Também ela diz que o Senhor, falando, dizendo para nós que não nos deixaria e estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós estamos crendo na Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo, o grandioso Mestre, possa nos ensinar nesta manhã, instruir as nossas vidas. Queremos sair daqui melhores do que chegamos, ensinados por Ti, no Teu templo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos falar nesta manhã, e mais assim como um diálogo e uma conversa, sobre uma situação. Eu anotei aqui neste meu caderno, quando eu estava numa manhã meditando, eu anotei uma palavra que me veio, chamada crise. E então comecei a olhar nas Escrituras Sagradas as crises que nós vimos desde Gênesis até os dias do Senhor Jesus. E depois comecei a analisar também as crises que a humanidade tem passado, não só no nosso país, mas em todo o mundo. E comecei a meditar que nós, no Brasil, não é a primeira vez que estamos passando por uma crise. Mas eu estava pensando que o pior das crises é como nós nos comportamos no meio de uma crise. Eu fui lendo e buscando na mensagem do irmão Brana, como todo bom pregador, todo bom ministro da mensagem faz. E na perguntas e respostas número 12, eu achei algo no parágrafo 8, ele dizendo assim: em determinadas crises, o que o diácono deve fazer? Qual o seu dever a fazer quando determinadas crises chegam? Como ele tem que agir? Bem, ou o que o administrador tem que fazer? O que um pastor tem que fazer? Alguma coisa assim, na crise. Nós conhecemos a rotina normal, mas e se algo acontecer? Que esteja fora de nossa rotina, bem? Então, o que eles devem fazer? E aí eu pensei na rotina de uma família, na rotina de um jovem, de uma jovem, no dia a dia de um lar, no dia
no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano de uma igreja, o normal está tudo bem, segue-se o normal, o culto é chegar, é abrir as portas meia hora antes dos louvores, ter o prelúdio, ter os cânticos, os diáconos apostos, o pastor no escritório, as crianças em ordem, se tem escola dominical, as crianças na escola, e o diretor de cântico ali. Esta é a rotina normal, mas e se algo der errado? E se algo sair fora do normal? E se o pastor não aparecer? E se o diácono não estiver? E se o diretor de cântico não tiver? E numa família, né? Ali está a jovem, ali está a moça, ali está o jovem, ali está o casal. E a rotina normal da família é o pai trabalhando no seu posto de dever, a mãe em casa no seu posto de dever, cuidando, ensinando os filhos, redarguindo, corrigindo, lendo a Bíblia, contando as histórias da Bíblia para as crianças. E aquela mocinha vai crescendo, o normal é ela crescer na igreja, conhecer alguém da igreja, casar com alguém da igreja. O normal, esta é a rotina do jovem, do moço, é conhecer uma moça da igreja, é conhecer alguém da igreja e casar com alguém da igreja, e o pastor dar a bênção e eles terem a sua primeira noite de núpcia depois da bênção. Esta é a rotina normal, não é? Mas e se algo der errado? E se algo sair fora desta rotina? E se a moça se perder antes? E se a moça não conseguir segurar? E se o moço não der conta de fazer isto, né? E se o pai acontece de ele perder o emprego? Então, o que fazer nestas horas? E nós vemos que o Senhor Jesus pegou exatamente uma passagem de uma crise. Davi estava com fome, os seus homens estavam com fome, só tinha pão que era para os sacerdotes, e agora? Mas a lei dizia que eles não podiam comer. Deixamos os homens morrer ou quebramos a lei? O que fazer? O moço se rebeliou, o moço ficou rebelde. A rotina é, aqui nós somos crentes. Eu acho que todo pai olharia e diria: eu vou tomar a atitude que o meu profeta tomou. Garra o teu rumo, rapaz. Nós somos crentes aqui. E aí, e se a moça se rebela, e se a moça se desvia, aí você pensa: vou tomar a mesma medida. Mas você não pode ter a mesma medida para um homem, um moço e uma moça. Há diferenças. Mas tem duas medidas então na palavra? Sim. Para Bilipou, o nosso profeta tomou uma medida, mas para Rebeca ele tomou outra medida. Para Rebeca ele disse: vamos orar, Meda. Nunca a expulsou de casa. Não foi assim? Veja o que fazer então na hora da crise. Quebramos a lei ou deixamos os homens morrer? Como conciliar em não quebrar a lei, em não quebrar a palavra e não deixar os homens morrer? Na hora da crise, na hora da situação. Por isso nós temos uma liderança espiritual. Por isso nós temos um sacerdote, por isso nós temos um pastor. Não é assim? Por isso nós temos um homem que entra na presença de Deus e tem a resposta, aleluia, que às vezes não contenta a alguns, não contenta a outros, mas é aí aonde você tem que se parar e ficar, não como fariseu,
mas como um homem e uma mulher espiritual que não entendeu, mas creu que Deus está ali, agindo, realizando, não matando, não destruindo, não deixando morrer, mas também não quebrando a lei, mas conciliando as duas coisas num momento de crise. Veja, sabemos, meus amados, que esta crise, então vamos conversando assim, né, pastor Oswaldo, que eu penso que nós estamos numa escola e é para aprender. O que você faria, mãe, se a moça chegasse para você, porque o normal é você sonhar com ela entrando na igreja, não é assim? Mas e se a crise bater? E se a dificuldade bater? Jamais vamos abrir porta para estes acontecimentos, mas nós nunca pensamos que isto venha acontecer com a nossa família. Sempre olhamos que isto pode acontecer com a família do vizinho, do ciclano, do beltrano, mas e se acontecer com a minha família? Bom, enquanto os meus estão pequenos, eu olho e julgo e até dou algumas medidas e digo até o que tem que fazer e até educo nas minhas palavras os filhos do beltrano, do ciclano, que já são de maior. Os meus são pequenos, ainda não têm nem idade, não tem nem como incomodar ainda, mas eles vão crescer. Eles vão ficar grandinhos, eles também vão ter desejos. E muitas vezes nós olhamos uma moça que está olhando para um jovem e ela sente-se atraída pelo moço. Bom, isso é errado? Não, isso é normal. Errado seria se ela se sentisse atraída por outra moça. Aí sim seria errado. E se o teu moço se sentir atraído por uma moça, é normal também. Isso é normal da sua idade. O anormal é se ele se sentisse atraído por outro moço. Aí seria anormal, aí seria demônio. Mas se ele se sentir atraído por uma outra moça, isso é normal. Ele é homem, ele é rapaz, e ele não está endemoniado. É da natureza, é do corpo, é do organismo. Ela não está endemoniada, é do seu organismo, é da sua fase de idade. Você tem que saber diferenciar essas coisas. Me perdoe, pastor Oswaldo, mas eu acho que é escola, né? E nós devemos entrar nestas áreas, nestas coisas, até para o pai não chegar, o pastor, a minha filha está endemoniada, pastor. E às vezes não é demônio, é uma fase que ela está passando. Ela não está encapetada. O meu rapaz está endemoniado, pastor, não sei o que está acontecendo, só fica olhando nas gurias. Não é endemoniado, ele é normal aquilo. É natural ele olhar as gurias. Não seria natural se ele estivesse olhando os rapazes. Não é assim? Veja, o que tem que ser é direcionado aquilo para um casamento. Só isto. Está tudo certo. É só direcionar aquilo para algo perfeito, para algo dentro da palavra de Deus. Não é assim? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, então, a ser maduros o suficiente e quebrar certos tabus dentro de nossas famílias e nós entrarmos em assuntos que possa ajudar os nossos jovens, nossas famílias, nossas mulheres, nossos homens de Deus que nós temos. Que eu digo uma coisa para você, irmã, que tem um marido crente na mensagem: você tem um anjo dentro da tua casa. Sabe por quê que eu julgo assim? Porque o marido crente da mensagem, ele vive para Deus, para a esposa, para os filhos, só o trabalho, nada mais. E às vezes ainda saem reclamações, né? Do marido, pastor, o meu marido. Mas o rapaz só falta ter asa para ser anjo. Não vai para um boteco, não chega tarde, não chega bêbado, não fuma, não bebe, não joga, não sai para bagunça, para casa, para o serviço, para a família, para os filhos, para a igreja, para Deus, e reclamar do quê? Só falta crescer uma asa ali no cantinho do braço.
E a irmã, você tem uma joia dentro de casa? Irmão, você tem uma joia dentro de casa? Tem uma raridade dentro de casa? Um rubi dentro de casa? O seu valor, irmão, aquela mulher virtuosa, disse Salomão, o seu valor excede ao valor de rubis. Coisa preciosa é uma irmã. É a melhor coisa que Deus podia te dar, meu querido, depois da tua salvação, foi uma esposa fiel. Ela, às vezes, em alguns períodos do mês, passa meio nervosa, que te deixa até confuso e acha que não é ela, né, a tua esposa, aquela que tu casou, né? Mas aquilo passa, é só uns diazinhos. Não é assim? E você tem que saber relevar, tem que saber passar aquela crisezinha ali, né, de uns 3, 4 dias, e seguir em frente, até ficar quieto e dizer, sim senhora, tudo bem, muito bem, você está certa, querida, isso mesmo, gostei, ótimo, estava bom o feijãozinho queimado. Ninguém cozinha como você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu achei que eu não sabia pregar assim, sabia? Mas eu sei. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós sabemos que esta crise que nós lemos em Gênesis 41, ela não foi a primeira vez que aconteceu, mas é uma crise muito significativa, porque ela está relacionada com o nosso tempo. Ela está relacionada com Israel e está relacionada com a noiva. Ela está relacionada com José, um tipo de Cristo, Asenate, que é uma gentia, que é a esposa de José, que representa você e eu, e também os 11 irmãos de José, que são os judeus, que é Israel. Não é assim, pastor Oswaldo? Então ela tem a ver com o nosso tempo, com o tempo em que o Senhor Jesus está tendo um tempo conosco, e Israel está lá isolado, separado, sozinho, sem José. Sim, eles estão sem José. Nós estamos com José. Nós estamos com Jesus. Ele está aqui conosco. Nós somos Asenate. E nós estamos tendo filhos com José. Nós estamos tendo exatamente um bom tempo com José, com o nosso esposo. E ele, qualquer hora dessa, ele vai deixar nós no palácio. Vai deixar nós nas bodas do Cordeiro e vai se revelar aos irmãos dele. Então este é o tempo, esta é a hora. Esta crise, ela foi muito significativa dentro das Escrituras, porque ela retrata os nossos dias. E em 2008 nós tivemos uma crise e o Brasil passou fantasmagoricamente, de uma maneira ilusória, a crise, mas na verdade ela já estava instalada dentro do Brasil. Agora, nós sabemos que as nações, as cidades, os estados passam por crises monetárias. E eu já falei, esta crise ela foi diferente. Esta crise nos dias de José foi diferente, porque o povo tinha dinheiro, mas não tinha comida para comprar. O povo tinha ouro, tinha potencial de compra, mas não havia comida para comprar, não havia alimento. Nós sabemos que em Gênesis, eu vou me deter bastante aqui no livro de Gênesis, né? Porque é o livro semente e nos fala bastante sobre estas crises.
Em Gênesis capítulo 12, houve uma crise muito forte. A partir do versículo 10, diz a Bíblia, eu quero que você abra a escola dominical. Na escola dominical, irmão Brana, vocês não costumam ter aqui escola? Como eu também não costumo ter ali, eu tenho uma vez por mês em Araranguá e também em Florianópolis uma vez por mês. E o irmão Brana trazia, tinha até Bíblias ali para emprestar para as pessoas, para eles acompanharem. E em Gênesis 12, 10, diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Uma crise. E quando acontece isso, uma crise, as pessoas tendem a se agitar, a tomar decisões precipitadas, a perder coisas valiosas e trocar por ninharias por causa da crise. Viu? Agora, quem tem condições de segurar na hora da crise, ele tem um grande valor, ele tem um grande preço. É como, por exemplo, quando ninguém tem dinheiro, quem tem consegue emprestar com um juro bem alto. Ele tem um valor. Agora, em meio à crise de caráter que nós estamos cruzando dentro das igrejas, seja ela de jovens, moças, moços, famílias, casais, você, meu irmão, que é casado, tem sua esposa, sua única esposa, você é raro, por isso você tem grande valor. Moça, você que é virgem, você que nunca foi tocada por ninguém, você tem um valor imenso. Moço, você que nunca flertou com ninguém, que é um moço limpo, um jovem limpo, você tem um valor imenso. Por isso, você deve andar de cabeça erguida. Não de cabeça baixa, como um João ninguém, uma Maria ninguém. Não, você tem que levantar a tua cabeça e dizer: eu tenho um valor. Eu sou precioso. E não deixa o diabo mentir para você, viu? Que você é careta, que você é quadrado. Não, você é especial, isso sim. E você, casal, você homem que tem só a sua esposa, você é um homem de valor. O quê? Você nunca andou com outra mulher? Não. Tá, mas para ser bonzão tem que ter andado com quantas? Não, eu quero ver você ter uma só. Isso é ser bonzão. Aleluia. Isso é ser homem, isso é ter caráter. Aleluia. Não é assim, irmã? Você ter o seu único homem, o seu único marido, o seu único amado. Isso sim é que é mulher de caráter, isso sim que é mulher valiosa. Agora, em meio à crise, nesta crise aqui, aconteceu algo. Porque geralmente acontece algo, é na crise. Porque quando sai fora do normal, quando sai fora da rotina, é que as coisas acontecem. E deixa eu lhes falar uma coisa. Uma certa vez, eu era auxiliar de um pastor, e teve um problema, o nosso pastor não estava na igreja. E deu uma confusão, geralmente dá quando o pastor não está, né? Deu uma confusão ali, um irmão se brigou com outro ali meio que na frente da igreja. E então eu cheguei ali, deixa disso, calma, se acalma, vamos lá para trás.
E tinha um outro que era um auxiliar, que era parente do pastor, e disse: não, isso tem que ser acertado aqui. Foi bagunçado na frente de todo mundo, tem que ser acertado aqui na frente de todo mundo. Eu disse: calma, não é assim. Vamos lá para trás, vamos conversar lá atrás. O melhor é acalmar, o melhor é procurar não fazer confusão, porque naquela hora de crise, todo mundo de sangue quente. Imagine um filho nervoso, uma filha nervosa, uma mãe nervosa, um pai nervoso. Imagine você querer acertar algo numa hora de confusão. Quer ver chamar o pastor na hora da briga do casal? Deixa baixar a poeira, né? Na hora que as panelas estão voando, vai sobrar para o pastor na certa. E depois os dois estão agarradinhos, né? Passa um dia, dois, os dois estão agarradinhos, e o pastor sobrou para ele. Não adianta. Brigam, estão abraçados dali uns dias de novo. Mas daí, né? Se o pastor chega lá na hora da briga, é capaz de sobrar para ele. É porque tu nunca ensinou o meu marido. Tu nunca falou. Bom, deixa para lá. A hora da crise tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muita calma. Tem que ter muita serenidade. Não pode se agitar. Irmãos, deixa eu lhes dizer. Quando se pega fogo num prédio, se as pessoas saíssem da maneira que entraram, ninguém morria. Mas elas não saem da maneira que entraram, calmamente, caminhando, tranquilo. Elas querem sair tudo de uma vez só, e aonde um passa por cima do outro, porque elas se apavoram, elas se agitam. E o nosso trabalho como pastor é acalmar o rebanho, é tranquilizar o rebanho, é não agitar o rebanho. E o trabalho de um pai, de um homem, de um cabeça, é não agitar a família, é acalmar a família, é apagar os ânimos, é deixar a filha tranquila, o filho tranquilo. E eu falei ali na igrejinha do pastor João, igrejinha é o termo que a gente usa, né? Mas na igreja do pastor João, dizendo, muitas filhas, o pai só descobre que ela tinha um namorado, sabe quando? Quando ela fugiu. Mas sabe por quê? Porque ele diz assim para ela: filha, se eu saber, só saber ou sonhar que tu tivesse conversando com algum rapaz, eu te quebro toda. Sabe quando que ele vai saber que ela gosta de alguém? Só depois que ela fugiu. Mas, se ele chega para ela e diz assim: querida, vem cá, tu sabe que o pai te ama, e muito. Um dia alguém vai gostar de você e você vai gostar de alguém. Deixa eu ser o primeiro a saber e conhecer o meu futuro genro. Não é diferente? Ela vai ser a primeira a contar para o pai e ser feliz. Ó, pai, eu vi um rapaz. Agora, depois que o pai sabe, a administração daí é fácil. Pior é se não saber. Não é assim? Então, meus amados, no meio da crise, no meio da situação, no meio do problema, o que devemos fazer? E aqui nós vemos uma crise. Abraão não soube administrar. Abraão não soube confiar na promessa de Deus. E muitas vezes nós também não sabemos confiar, porque nós nos agitamos, nós nos desequilibramos. Por causa desta crise de Gênesis 12, aconteceu na história dos hebreus, porque o problema não é a crise, o problema é o legado depois da crise.
é o que fica depois da crise. É os quebra-quebra que fica depois da crise. Passar por problema, o casal passa. Passar por problema, a família passa. Passar por problema, a moça passa, o moço passa, a criança passa, a igreja passa. Mas o problema é depois da crise. E deixa eu lhes dizer para vocês, vou adiantar um pouquinho aqui, e eu quero que você vá comigo para o livro de Ruth. Uma coisa interessante que o profeta de Deus nos fala na mensagem O Parente Redentor. No livro de Ruth: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Por que ele saiu de Canaã? Por que Abraão também saiu de Canaã? E o profeta de Deus diz: um judeu jamais pode sair de Canaã, jamais pode sair de Israel, porque a promessa que Deus tem para ele é em Israel. E deixa eu te dizer, a promessa que Deus tem para nós, os gentios, é em sua palavra. Jamais devemos deixar a palavra de Deus. Mas na crise, quando acontece uma crise na igreja, enquanto está tudo bem, tudo na bênção, tudo bem, o pastor, os diáconos, as ovelhas, mas e quando acontece um burburinho, uma crise? Aconteceu de alguém comer o pão da proposição, que não era para comer. Alguém quebrou o sábado justamente no dia de sábado. Aconteceu uma crise, alguém teve fome, aconteceu um rebuliço na igreja. Aí você diz assim: eu vou dar uma saída até que isso passe. Eu vou dar uma parada em casa. Vou ficar por casa um pouco, pastor. Depois eu volto. Por causa da crise? Deixa eu te dizer, o problema não é a crise, o problema é o que acontece e o que fica depois da crise. Por quê? Aqueles que ficaram em Belém morreram? Não morreram. Aqueles que permaneceram em Belém, mesmo com fome, mesmo sem nada para comer, morreram? Não. Mas Elimeleque, Noemi, seus filhos, não, vamos para Moabe, vamos peregrinar nos campos de Moabe, lá tem comida, lá tem condições, lá está mais folgado. Oi, eu vou sair dessa pressão. Não saia dessa pressão. Não fuja da tua responsabilidade. Não deixe o teu posto de dever por causa da crise. Não, por quê? Porque o prejuízo que fica com a crise, você não tem ideia. Você vai ver que quem voltou para Belém, infelizmente, foi só Noemi. Seu esposo morreu, seus 2 filhos morreram. E quando uma família deixa a igreja, a casa de Deus, por causa de uma crise que se instalou, porque a família dos Jones se estranharam com a família dos, vai saber lá quem, né? Aí eles, não estou me encaixando por causa da família do Beltrano, então eu vou dar uma descansada, dar uma parada. E aí o papai começa a dizer para o filho, para a filha, a contar tudo o que está acontecendo na igreja, ali na hora do almoço, na hora do jantar, e os filhos vão ouvindo. Já que é assim, o que é que eu quero para a igreja? Já que é assim, o que é que eu quero? Já que o pastor é assim, eu não sabia. O pai não está contando para os filhos, mas está falando, está comentando ali com a mamãe, comentando com alguém, e o filho está ouvindo. O pastor é assim, o diácono é assim. E o filho vai morrendo, e o Malom vai morrendo, e o Quilion vai morrendo.
Aí quando ele passa um ano, pensa em voltar, só volta ele para a igreja. Pastor, eu estou voltando, mas os meus filhos... Vê se o pastor faz uma visita para os meus filhos, pastor, porque, olha, está difícil. Só se for no cemitério. Quer dizer que tu matou os filhos, tu desviou os filhos, e agora ainda, se o pastor não ia atrás deles, o pastor é o culpado. Por causa daquela crise que deu, porque não se deu bem com aquela família dentro da igreja. Irmãos, pode isso não estar acontecendo, mas deixa eu lhes dizer uma coisa, é uma grande vacina para nós. Porque nunca devemos deixar a casa de Deus, moça, nunca deixe a casa de Deus por uma crise dentro da igreja contra você. Moço, nunca deixe a casa de Deus por causa de uma crise dentro da igreja contra você. Mesmo que todos se levantarem contra você, você permaneça no teu posto de dever. Você não vai ter prejuízo nenhum com aquela crise. Mas você quer ter prejuízo com aquela crise dentro da igreja contra você? É você pegar e abandonar, você ir não, vou dar uma parada. Você vai só ter prejuízo. Você vai ter prejuízo emocional, prejuízo espiritual, você vai ter prejuízo de relacionamento, você vai ter prejuízo porque você não conhece o dobrar da esquina, Deus conhece. E geralmente, quando Deus tem algo de bom para você, o diabo se levanta ferrenhamente contra você para não deixar você alcançar o que Deus tem para você. Então, cuidado com a crise. Vamos vigiar. Veja, houve algo muito tremendo por causa desta crise de Gênesis 12. Abraão foi ao Egito, e lá no Egito, nós encontramos Abraão tomando uma outra empregada, uma tal de Agar, uma egípcia, uma serva, e traz com eles. E leva com eles. Bom, parece que tive lucro no Egito. Lucro? Você aparenta ter lucro quando você sai da casa de Deus, mas não é, isso é o diabo te enganando. Em Gênesis 16, nós vemos, ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Bênção, aquela que nós adquirimos lá no Egito, viu? Como dá uma desviadinha, tem lucro? Lucro? Deixa eu te dizer o que é que o irmão Brana diz aqui na mensagem de segunda vinda de Cristo. Agora reparem, ele profetizou aqui que os muros de Jerusalém seriam pisados pelos gentios, até que a dispensação gentia fosse findada. Os muçulmanos têm tomado conta da cidade, nós sabemos disto. Quero que olhem na crise que existe hoje, como Ismael e Isaque ainda estão na garganta um do outro, justamente em Jerusalém, onde foi predito que seria. Eles estão na garganta um do outro até hoje lá, sabe por quê? Porque o Abraão, por causa de uma crise, foi para o Egito. Em Gênesis 12. Só faz uns 4.000 anos. E ainda, os filhos de Ismael, que foram 12, tiveram 12 nações, e hoje estão lá os árabes, os muçulmanos. E hoje está sendo um prejuízo para o mundo, tocando fogo nos cristãos, degolando os cristãos, cortando a cabeça dos cristãos. Estão na garganta do Isaac. Por quê? Não, eu vou dar um cheguinho ali, né? Aí o rapaz, porque diz assim, eu não consigo, na igreja só tem essas moças aí, olha, são tudo umas lambidas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
A moça diz assim: eu conheci um rapaz lá no Face que a coisa que é uma gracinha. É? Uma gracinha? Aham. Que prejuízo. Que prejuízo. Conhecer rapaz por Facebook é a mesma coisa que igreja se engraçar por pregador pela internet. É? A igreja que se engraça por um pregador pela internet não tem experiência com Deus. Forte, pastor. É. Porque tu conhece ele só pela internet. E a internet é bom. Os cultos eu tenho, os cultos na internet, tem irmãos que vejam. Mas só que, deixa eu te dizer. Posso falar, pastor? Os cultos da internet são meio maquiados. Como assim maquiados? É só botar da coisinha bonita. Só botar as palmas bem batidas, o hino bem cantado. Tu não sente o cheiro do sovaco de ninguém. Tu não sente o cheiro do bafo de ninguém. É. Tu só veja o pastorzinho de gravata, terno. Tu não veja ele depois lá no escritório. Tu não acompanha ele no dia a dia, na cidade, na tua casa. Tu não acompanha os filhos dele. Tu nem sabe quem é os filhos dele. Tu nem sabe quem é a família dele, quem é a esposa dele. Tu nem sabe que tipo de mulher que ele... Então tu se apaixona porque ele teve um sermão lindo. E você fica, aquele sim que é pastor. Se o nosso pastor fosse igual àquele. Fornicação. Você pode gostar de um bom pregador. Não estou dizendo que você não pode gostar de um bom pregador, a palavra que ele traz. Amém. Mas nunca te esqueça, assim como uma irmã pode achar interessante um homem, pode achar, mas ela tem um esposo, ela tem um homem dentro de casa. Assim também, quando o moço ou a moça olha lá no Face o indivíduo, sabe? Qual é a moça que coloca as fotos do roupeiro dela no Face? Do banheiro que ela tomou banho depois? Das roupas que ela deixa, a cama desarrumada, a pia cheia de louça? Qual? Quando que ela bota uma foto na hora que ela levantou? Você já viu alguma foto assim no Face? Hã? Aí o indivíduo se engraça por uma coisa que não existe. Ela nunca postou uma foto, ela esfregando o dedo na cara da mãe, quando a mãe disse, filha, vai lavar louça. Ela fez, não vou. Ela não bota foto assim. Ela não filma, ela não posta pequenos vídeos assim, lá no Face, para o futuro marido dela ver. Aí o marido pensa, puxa vida, que menina, que coisa linda. Mas só maquiada. Maquiada não no sentido de pintura, me entende? Não no sentido de bruxa, de ruge, mas no sentido de só as coisas escolhidas. Ele também. E teve o irmão Branco disse que se engraçou só por causa que o pé do camarada era cheiroso. Lembra, pastor Oswaldo? Só por causa do pé do camarada. Para começar, se a mãozinha dele é muito fina, né? Não tem nem um calinho ali, nada. Então, ele não posta ele pegando na picareta. Ele não posta ele ralando lá no trabalho, só cabelinho lambidinho e tal. Você deveria, irmãzinha, que você tem um namoradinho que disse assim, meu querido, eu queria que você postasse fotos do teu trabalho. Peça para um colega tirar, você trabalhando. Eu gostaria de ver. Mas não tem como tirar, nem trabalhar no trabalho. Minha querida, eu queria que você tirasse umas fotos de você lavando a louça para tua mãe. Tem como tirar? Eu queria que você postasse um comentário da tua mãe a teu respeito. Como que ela te vê dentro de casa? O que você faz?
Mas é só aquelas assim, né? Já viu? Me desculpem a franqueza, mas é o mundo virtual. Infelizmente, pastor Oswaldo, assim acontece no espiritual, sabe? É o natural e o espiritual. E aí se engraça com aquele cantor, com aquele pregador e tudo. Não, gente, aqui você sente o calor humano. Aqui você sente a família. Você vê as fraquezas, mas vê as virtudes, aleluia, dá para avaliar, aleluia, é uma coisa real, aleluia. Você não está enganado. Então aquele que avalia e que pesa e que diz que o fulano da internet é melhor do que o que ele tem em casa, do que o pastor da igreja dele, ele não teve uma experiência com Deus, ele não sabe avaliar. E se tinha, tira esse teu conceito, tira essa tua avaliação. Começa a colocar realmente aonde você pode enxergar, ver, sentir, tocar, cheirar, abraçar. Aleluia. Veja como as coisas caminham, né? No tempo da crise. No tempo da crise as coisas são difíceis. Mas, irmãos, aqui houve um problema sério, muito sério. As crises econômicas, elas passam. O problema são as leis que são estabelecidas pelos governos que ficam desestabilizando a nação. Você vai ver, você vai sentir daqui, se Jesus tardar, daqui 10, 15, 20 anos, o legado das leis que este governo do nosso país deixou. Porque se houve um governo que estabeleceu leis no nosso país contrário ao evangelho e à família e ao lar, foi esse governo. Sim, vocês vão ver o legado que eles estão deixando, de leis estabelecidas. A crise vai passar, a vida financeira vai voltar à sua ação normal, mas o que vai ficar dessa crise? Ora, já não tem mais ninguém no armário. Cada dia está saindo mais, e é aos montes. É assim que eles tratam, né? Saindo do armário. Estão tudo cheirando a naftalina. Mas tudo bem, né? Nós vamos ser chamados os contra mesmo, né? E uma das coisas que eu quero trazer para vocês ainda, eu creio que eu vou até às 11, 15 para as 11, vocês me dão até mais uns 15 minutos? Que eu ainda não cheguei ainda no meu... A pior crise que nós tivemos na família foi a crise de caráter de Abraão. Quando ele chegou nesta nação, neste lugar chamado Egito, ele tinha uma esposa linda, bela, chamada Sara, que ela tinha uns 90 anos. Mas ela estava com uma aparência de 18, Deus tinha rejuvenescido ela, vocês sabem disso? Está ali. O rei olhou para ela e pensou, puxa vida, que mulher linda. Aí foi a pior crise na família de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão teve que arrumar um subterfúgio para isto. Veja, quando acontece algo errado aqui, irmão, vai sempre errado. Ele não deveria ter saído de Canaã e ido ao Egito. Chegou no Egito, já teve que mentir. Quando nós saímos fora da vontade de Deus, a próxima coisa já vai ter que entrar a mentira para nós poder se safar. Não vai dar conta, nós não vamos dar conta. E vocês vão ver que desta mentira, resultou uma falha tão grande que Deus, Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E vocês vão ver que a ciência, ela prova que o DNA se encontra
até na quarta geração. Vocês vão ver Levi, que pagou o dízimo, mesmo estando nos lombos de Abraão. Nós tivemos um Abraão, nós tivemos um Isaac, nós tivemos um Jacó e tivemos um Levi. A quarta geração. O DNA se encontra até a quarta geração, e nós sabemos que Abraão mentiu, mas quando nós vemos Isaac, que também casou muito bem, ele também desce ao Egito, e sabe o que o Isaac faz? Mente também. E sabe o que acontece? Que sai dos lombos de Isaac um Jacó, mentiroso de carteirinha. Sabe o que é isso? Crise de caráter na família. Como é que tu quer a tua família? Como é que tu quer o teu lar? Como é que tu quer, moça, como é que tu quer os teus filhos? Moço, como é que tu quer os teus filhos? Você sabia que você está plantando agora? Como é que você está sendo para a tua mãe? Como é que você está sendo para o teu pai? É o jeito que os teus filhos vão ser para você. Que tipo de semente você está plantando? Bate os pés. Eu não tenho liberdade nessa casa. Vocês não me entendem. Todo mundo é contra mim. E quando tu tiver filha, e quando tu tiver filho, você planta uma semente, mas você não colhe só uma semente, você colhe uma bacia cheia. Você planta um resmungo com a tua mãe, você colhe uma brigaçada. Ah, pastor, então eu estou só te ajudando, só te advertindo. Estou só tentando te ajudar. Você veio aqui para sair melhor, não foi? Oh, Jesus querido. Então, o que houve? Mas a grande misericórdia de Deus. O que o Jacó fez? Eu não quero mais ser desta maneira. Chega de continuar assim. Chega, Jacó, chega. Eu não posso mais continuar. Eu cheguei num fim do caminho que de um lado vem o meu sogro, de outro vem o meu irmão. Eu sou um homem morto. Você vai entrar num brete que você não vai poder sair. E vocês sabem muito bem o que é brete, né? Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída, Jacó? Não, não tem saída. Tem sim. O quê? Vai lá no Val de Jaboque e passa a noite lá. Muda a tua natureza, Jacó. Nasça de novo, Jacó. Te arrepende de tudo que tu fez, Jacó. Muda. E ele entra naquela presença divina. E então Deus entra em cena na vida dele. E ele diz: se eu não encontrar Deus agora, eu morro. Se morrer pela mão do meu irmão, morrer pela mão do meu sogro, eu morro então pela mão de Deus. E ele agarrou o anjo do Senhor. E então lá dentro daquele joio, lá dentro daquela casca, daquele joio, daquele cardo, lá dentro daquela carcaça de enganador, tinha um trigo. Sim, lá dentro daquele Jacó tinha um Israel que precisava ser colocado para fora. Ei, meu irmão, minha irmã, eu sei que dentro de cada cristão, dentro de cada jovem, de cada vida, tem algo bom ali. Você pode olhar por fora, não dar nada para ele. Você acha que ela não presta, que ele não presta, mas dentro precisa dar uma oportunidade para Deus. Uma oportunidade para Deus trabalhar naquela semente que tem lá dentro. E quando ele estava na agonia da morte, Deus olha para ele e diz assim: vem cá, como é que é o teu nome? O meu nome é Jacó, suplantador, enganador, mentiroso de carteirinha. Eu adquiri isso do meu avô e do meu pai.
A natureza desgraçada tem que cair por terra. Aí ele dizia: mas o meu pai é assim, a minha mãe é assim, e eu também vou ser assim. Você tem que matar isso, destruir isso, acabar com isso, matar isto. Mãe, você é assim, mas eu não preciso ser assim. Pai, você é assim, mas eu não vou ser assim. Eu vou ser um rapaz melhor, eu vou ser uma moça melhor, eu vou ser uma mãe exemplar. Eu não preciso mais ser assim. Meu avô foi assim, meu pai foi assim, mentiroso, meu avô mentiu, meu pai mentiu, e eu tenho mentido até aqui. Eu não preciso ser assim. Meu nome é Jacó. E Deus disse: então não vai ser mais chamado Jacó o teu nome. Lá dentro havia uma semente, aleluia, uma semente de Israel, e ele disse: agora de hoje em diante tu vais ser chamado Israel, um príncipe com Deus. Ah, meu pai, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Olha que exemplo lindo. Passam anos, aquele homem tem filhos, passam anos e anos, passam anos e anos e anos e anos, aquela experiência com Deus, aquela experiência tremenda, aquela experiência gloriosa, acompanhando a vida de Jacó. Ele nunca mais pregou uma mentira na vida. Um dia um filho dele chamado José disse assim: papai, olha o teste como vem, para ver se a pessoa mudou mesmo. Papai, diga para Faraó que nós somos criadores de gado lá em Canaã, não pastores de ovelha. Ele pediu para o pai dele mentir, mas aquela natureza de mentiroso não estava mais ali. Não havia mais condições daquele homem mentir, porque aquilo tinha sido mudado. E ele chega na presença de Faraó, e o Faraó pergunta: o que vocês fazem no Egito? Oh, irmão, que hora, que teste. E ele olhou para a cara de Faraó, seus olhos brilharam, pensou no que o seu filho José tinha dito: depois de tanto tempo, filho amado, e agora obedeço meu filho, ou ajo segundo a minha natureza mudada? O que vocês fazem? Faraó pergunta de novo, estou parafraseando aqui, e insiste com Jacó: o que vocês fazem? Ele pensa mais um pouco: o que vou fazer? O que vou dizer? Ele não titubeou, ele disse: teus servos são pastores de ovelhas em Canaã. Aleluia! Eu não preciso mentir, Satanás. Eu não preciso mentir, minha natureza foi mudada. Eu não tenho mais nada do meu pai Abraão, mais nada do meu pai Isaac. Eu sou um Israel. A crise passa, mas o que fica depois da crise? Vamos mudar, vamos ser transformados, vamos ser renovados de mente, de entendimento, de compreensão. As situações na igreja passam, meu querido, tudo passa, o problema na família passa, o tempo vai mostrar isso para você. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu estava conversando vindo de Manaus para São Paulo, estava conversando com uma senhora no avião. E ela disse para mim assim: sabe, pastor, eu me identifiquei para ela, e ela disse: sabe, pastor, eu casei e eu não soube. Hoje eu estou separada por minha culpa. Eu tinha um esposo bom, um filho, e por causa da minha birra, por causa do meu orgulho, eu não me humilhei e não voltei com ele. Só porque eu dei uma palavra, eu queria ser mulher que cumprisse palavra. E eu disse: eu não volto mais para essa casa. Quando ele disse para mim que
eu não era mulher para cumprir a palavra. Eu peguei o meu filho, saí de casa, e ele era um homem bom, e eu amava ele, mas eu não quis quebrar o meu orgulho. Infelizmente, meu querido, há muitos orgulhosos. E ela disse: hoje eu estou já num segundo casamento, separada de novo, porque eu não quis quebrar o meu orgulho. Se eu tivesse me humilhado, eu estava num casamento bom. Ele era um tenente da aeronáutica, era um grande homem, de boas condições financeiras, mas hoje eu estou assim nessa situação por causa do meu orgulho. Há muitas pessoas com orgulho, não querem se humilhar, não querem ceder os seus direitos, filhas que não querem ceder os seus direitos, pais que não têm coragem de chegar para a filha e dizer: minha filha, me perdoa, eu agi errado. Mães que não têm humildade para pedir perdão para filha, para filho. Pais que não têm humildade para isso. Filhos que não têm humildade. Famílias, esposa que não tem humildade para chegar e dizer: meu esposo, me perdoa, eu agi errado mesmo. Esposo, marido que não tem humildade para chegar: minha esposa, eu agi errado, eu fui muito bruto mesmo contigo, me perdoa. O orgulho destrói famílias. E às vezes, por causa de uma pequena crise familiar, de uma pequena crise na igreja, isso passa, meu querido, isso passa, mas eu quero ver o que é que vai ficar depois daquela crise, o que é que vai acontecer depois daquela crise, o que é que vai resultar daquela crise. Quando Deus manda uma crise para nós, Ele quer bons resultados daquela crise. Ele quer tirar proveito daquela crise, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Se é um problema na família, se é um problema na igreja, se é um problema no trabalho, se é um problema de saúde na casa, Deus quer tirar proveito daquilo, Deus quer tirar algo daquilo. Então, em meio à crise, Deus tem razões para mandar crise na nossa vida. E as crises vêm para o nosso aperfeiçoamento. Seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem natural, de ordem financeira, Deus quer tirar proveito daquilo. Tem que ser para o teu bem, tem que ser para o meu bem. Eu tenho que saber entrar na crise, sair da crise e não me envolver na crise. Não ter prejuízo com crise. Não quero perder nenhum. Não quero perder minha filha. Não quero ser como Elimeleque, que perdeu seus 2 filhos mortos fora de Canaã, fora de Belém, por inconsequência de sua própria decisão. E nós, muitas vezes, nossas decisões precipitadas, temos terríveis consequências na família, no lar, na igreja, porque não pensamos, não aguardamos, não esperamos. Calma, descansa, relaxa, tenha bom ânimo, Deus está no controle. Ele que controla tudo. Se coloque de pé. Deixa eu te dizer isto que o profeta disse: ouvi, mas agora vejo. Por que da crise? Agora, às vezes, estas grandes pulsações de fé chegam bem na hora das crises. Geralmente são as crises que nos levam até a isto. As grandes pulsações de fé. Foi a crise que levou Jó a isto. Ele estava no fim de sua vida. Seus filhos estavam mortos. Seus camelos e todos os seus bens haviam acabado e estavam destruídos. E sua própria vida, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí aonde a inspiração o atingiu. Saiba tirar proveito da crise.
Saiba tirar proveito da crise. Saiba tirar proveito desta situação que você está passando. Passe pela crise sem se envolver nela. Você está passando por uma? Feche os teus olhos. Você não está sabendo administrar? Você quer força de Deus para isso? Você precisa da mente de Cristo para isto? Não sei se a tua crise é na família, no emprego, financeira, na igreja, com alguém. Eu não sei. Não sei mesmo. Mas uma coisa é certa. Eu creio que Deus me inspirou para trazer esta palavra para você nesta manhã. Eu não sei se a tua crise, moça, se Deus falou contigo nesta manhã, moço, jovem, pai, esposo, esposa, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza que Deus me inspirou para trazer isto. Tenho entregado o recado da parte de Deus para você. Se você se encaixou em alguma destas coisas, levantaria você sua mão, eu quero orar por você. Enquanto eu vou chamar o seu pastor aqui, ele conhece melhor vocês do que eu, ele simplesmente, nós temos tomado chimarrão junto, mas nada, nenhuma conversa a respeito da igreja. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça. Ele vai estar orando por você, segundo a tua necessidade. Ele conhece, Ele sabe. Ele é o teu pastor. Levante sua mão na presença de Deus e fala com Ele agora. Ele falou bastante com você, com nós. Agora você tem direito de falar com Ele. Pedir para Ele que te ajude na sua necessidade, no seu problema. Ajude você a sair desse emaranhado que você está, talvez. Seja sincero na presença de Deus. Fala por você mesmo. Fala com Ele pela sua família, pelo seu filho. Fala segundo a sua necessidade. Você ora com fé nesse momento. E sempre há um ponto de partida para sair dos problemas. Como teve um ponto de partida para entrar no problema, tem um ponto de partida para sair do problema. E esse é Deus que te dá. Está em você, está no seu coração. Está em nosso coração nesta manhã. Vamos orar na presença de Deus, sinceramente. E Deus irá tomar o controle, tomar a direção de tudo. Que Deus não fala se não há uma necessidade. Quando há uma necessidade, Deus fala, porque somos filhos. Quando há uma necessidade de correção, Deus corrige. Porque Deus corrige aquele que Ele ama e toma por filho. E nesta manhã aqui está os filhos, está a joia, está a coisa mais preciosa que é a família de Deus. Somos nós. Então agora você é um filho, você é uma filha de Deus. A sua oração vai além da oração de um anjo, porque você é filho, o anjo é servo. Então você tem mais direito na presença de Deus nesta hora do que qualquer anjo que nunca conheceu o pecado, que nunca errou na vida, que nunca teve uma mancha em seu testemunho. E você tem esse direito porque você é filho e é filha de Deus. Amado Pai Celestial, estamos aqui nessa atmosfera gostosa. Estamos aqui, Senhor, nessa escola, nesse aprendizado que veio do Senhor, inspirando o pastor Edival para falar com nós. Ó Deus, nesta hora nós te agradecemos,
por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor exigiu de nós. Pai, porque somos teus filhos. Toma o controle das nossas decisões, das nossas mentes, do nosso coração. Perdoa nossos pecados, aquilo que não agrada ao Senhor, que os nossos corações sejam limpos, Pai, como o seu coração é limpo. Aleluia! Nós viemos aqui nesta manhã, não foi por acaso, mas foi exatamente a hora, o momento, o dia que o Senhor designou para que nós estivéssemos aqui para ouvir essas coisas. E agora somente precisamos que o Senhor nos dê força, dá força a cada jovem, a cada pai de família, a cada mãe de família, Senhor, para liderar tudo. Depois da crise, depois do problema, Senhor Deus, agora estamos aqui pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento. Aleluia, ajuda as famílias, ajuda essa igreja, os que não puderam estar aqui, mas que ainda ouvirão essa mensagem através das gravações, que isso possa causar efeito nos lares, nas famílias, pessoalmente, individualmente com cada um, Pai, em nome do grande Deus Todo-Poderoso. E agora despede-nos, Senhor, leva-nos para casa, e às 18 horas nós voltar aqui para mais uma porção da Tua Palavra. É o pedido que nós fizemos nesse momento. Glória a Deus, aleluias, louvado é o nome de Jesus Cristo, amém. Valeu a pena nós vir aqui nesta manhã? Valeu a pena, né? Valeu a pena nós deixar nossa casa, deixar as coisas a fazer, para vir aqui nesta manhã, ouvir Deus falar conosco, amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, que você faça que nem a Maria, guarde em seu coração aquilo que você ouviu, amém? Até às 18 horas estaremos de volta. Deus abençoe a todos.